Hoje é a nossa 25ª aula da leitura do Novo Testamento e o nosso projeto é ler assim toda a Sagrada Escritura. Seja bem-vindo ao canal da Paróquia São Cristóvão. Eu sou o Padre Maurício. Ao final você deixa o seu gostei ou o seu não gostei. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Nós começaremos hoje com uma carta pequena, são as cartas, ou a partir de agora, de São Paulo, quando está no cativeiro em Roma. Ele chegou na Judéia, estando na Judéia e indo, ele acabou sendo preso, e no julgamento ele pede então apelação ao imperador. Então é o momento que ele é levado para Roma, e a partir de Roma ele escreve as cartas que a partir de hoje nós leremos. Começaremos com uma carta pequena, a carta a Filemon, e depois passamos para a carta de São Paulo aos Filipenses. É uma carta curta. Nós temos a carta logo após o livro de Tito, que segue o livro de Timóteo. Então é a carta aos Tessalonicenses, Timóteo, Tito e Filemon. Passemos à leitura. Paulo, prisioneiro do Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso colaborador, a irmã Ápia e a Arquipo, nosso companheiro de luta, e a igreja que se reúne em tua casa. A vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. É a primeira saudação de São Paulo. Essa saudação, inclusive, está no missal para a missa. É uma das saudações. Depois do sinal da cruz, a vós, irmãos, graça e paz da parte de Deus nosso Pai. É justamente essa saudação. Nós temos aqui algumas considerações. A primeira, ele está escrevendo para Filemon, em cuja casa a igreja se reunia para o sagrado culto, para oferecer o sacrifício e também para ensinar a doutrina dos apóstolos. Era ali um pouco o centro comunitário onde as pessoas iam para se reunir. Lembrando que nessa época nós éramos perseguidos, não podíamos fazer o culto público, então os cultos aconteciam nas casas. E a casa de Filemon, provavelmente uma casa um pouco mais abastada, uma casa um pouco maior. Nesta casa, então, reuniam-se os cristãos. Dou continuamente graças a meu Deus, lembrando-me de ti em minhas orações. Ouço falar do teu amor e da fé que tens no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Que a comunhão da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que há entre nós por Cristo. De fato, tive grande alegria e consolação por causa do teu amor, porque por ti, irmão, foi reconfortado o coração dos santos. Por isso, embora em Cristo eu tenha grande liberdade para te ordenar o que deves fazer, prefiro apelar ao teu amor. Eu, Paulo, na condição de idoso e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, faço-te um pedido em favor do meu filho Onésimo, a quem gerei na prisão.
Outrora ele te foi inútil, mas agora ele é útil a ti e a mim. Eu o estou mandando de volta para ti. Ele é o meu próprio coração. Gostaria de retê-lo junto de mim, para que em teu lugar ele me servisse, enquanto carrego estas correntes por causa do Evangelho. Não quis, porém, fazer nada sem o teu acordo, para que o teu benefício não pareça forçado, e sim espontâneo. Talvez Onésimo tenha se afastado de ti por algum tempo, precisamente para que o recebas de volta para sempre. Agora, não mais como escravo, mas muito mais do que isto, como irmão querido, especialmente por mim e muito mais por ti, tanto na carne como no Senhor. Se, pois, me tens como companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se ele te deu algum prejuízo ou te deve alguma coisa, põe na minha conta. Eu, Paulo, o escrevo de próprio punho, sou eu que pagarei. Isto para não te dizer que tu também tens uma dívida para comigo, a tua própria pessoa? Sim, irmão, que eu tire algum proveito de ti no Senhor, reconforta-me em Cristo. Escrevo-te contando com a tua obediência e sabendo que farás ainda mais do que peço. Ao mesmo tempo, prepara-me também um alojamento, pois espero que, graças às vossas orações, vos serei restituído. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, te saúda. Igualmente Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Algumas considerações. Na prisão, Paulo conheceu Onésimo, um escravo fujão, e era de Filémon. Nesta época, os escravos eram propriedade de um senhor. Filémon era dono de Onésimo. Como é que surgiu a escravidão? A escravidão, de modo geral, surgia do combate entre as tribos. Aquele que perdia, aquela tribo que perdia, era escravizada pela tribo que ganhava. Aliás, foi assim que chegaram no Brasil muitos os escravos. As tribos africanas que estavam em luta contra si, aqueles que perdiam eram feitos escravos. E o que é que as tribos vencedoras faziam? Vendiam para os portugueses, vendiam para os espanhóis, vendiam para aqueles que quisessem. Então, como e por que chegaram os escravos no Brasil? Porque as tribos vencedoras vendiam as tribos perdedoras. Nessa época também, Onésimo era um que tinha perdido, foi escravizado, era propriedade. Porque fugiu de Filémon, foi parar na prisão, justo com Paulo apóstolo. Na prisão, Paulo deu a instrução, Paulo ensinou a fé cristã, Onésimo aderiu à fé. Paulo então escreve a Filémon dizendo: olha, eu estou te enviando de volta o Onésimo, mas não é para matá-lo. Trate-o com amor, porque ele é teu irmão na fé. Se eu pudesse, eu pagava por ele, ou seja, eu o tornava livre. E eu podia te pedir isso porque eu sou apóstolo do Senhor, mas eu vou esperar a tua espontaneidade. Aceite-o de volta como um irmão, não o castigue. Então essa é a carta, especialmente a carta de Filémon. E aqui já partimos para um problema depois futuro, só uma curiosidade, hein? Que nós vamos enfrentar na comunidade primitiva, porque existem esses que são abastados, que oferecem a casa para que a comunidade se reunisse,
e existiam aqueles que eram ordenados presbíteros, que não tinham a mesma importância econômica, só que como presbíteros deviam ordenar a vida daqueles que eram ricos. Gerou um problema, nós vamos ver em uma carta próxima. Isso gerou um problema, porque aquele que era subalterno, por causa do sacramento da ordem, do presbiterato, ele devia ordenar aquele que era um pouco mais rico. Daí confusão. Então esse negócio de confusão na Igreja Católica é uma coisa antiga. E São Paulo, como o pai espiritual de Onésimo, pede: olha, não mata Onésimo, receba-o como se fosse eu, seja caridoso. Se você não vai me obedecer na caridade, obedeça pela minha autoridade. Se você quiser, eu compro a liberdade de Onésimo. E assim ele envia a carta a Filémon. Agora, atenção àqueles que estavam com ele. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, te saúda. Igualmente, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores. São Lucas já estava ali com São Paulo, e foi ele que também depois foi o redator do Evangelho e dos Atos dos Apóstolos, como que uma crônica daquilo que estava sendo realizado. Muito bem, depois da carta de Filémon, passemos à leitura, a carta aos Filipenses. Carta aos Filipenses. Paulo e Timóteo, veja de novo, quem está junto com ele? Paulo e Timóteo. Depois leremos a carta a Timóteo, quando eu estou meio desesperançado, ou quando eu estou um pouco triste, ou quando eu estou cansado, eu costumo ler a carta. Chegaremos lá, a carta a Timóteo. Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos do Cristo Jesus, a todos os santos no Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Também outra saudaçãozinha que temos no missal romano. Dou graças ao meu Deus cada vez que me lembro de vós, sempre em toda a minha oração por cada um de vós. Com alegria faço a oração por causa da vossa comunhão no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou em vós tão boa obra, há de levá-la a bom termo até o dia do Cristo Jesus. É justo que eu pense isto a respeito de todos vós, pois vos trago no coração e sei que tanto na minha prisão como na defesa e confirmação do Evangelho, vós todos comungais comigo da graça. Deus é testemunha de que tenho saudades de todos vós com a ternura do Cristo Jesus. E isto eu peço a Deus, que o vosso amor cresça ainda e cada vez mais em conhecimento e em todo discernimento, para distinguirdes o que é melhor e fiqueis íntegros e irrepreensíveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça que nos vem por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Já uma distinçãozinha de ministério, Aos santos, quem são os santos? Os católicos, os cristãos. Aos santos, com os bispos e diáconos. Distinção de ministérios clara e evidente aqui na carta aos Filipenses. Versículo 12. Irmãos, faço questão de que saibais o seguinte: o que me aconteceu tem antes contribuído para o progresso do Evangelho. Com efeito, em todo o pretório e em toda a parte, tornou-se manifesto que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, encorajados no Senhor pela minha prisão, redobram de audácia, proclamando sem medo a palavra.
Alguns, é verdade, o fazem por inveja e rivalidade, mas outros proclamam a Cristo com boa intenção. Estes agem por amor, sabendo que tenho a missão de defender o Evangelho. Aqueles, porém, não anunciam Cristo com honestidade, mas por ambição, visando agravar meu sofrimento na prisão. Que importa? De qualquer maneira, com segundas intenções ou com sinceridade, Cristo está sendo anunciado e com isso eu me alegro. Notemos que também é presente na igreja primitiva as más inclinações, como hoje também. Algumas pessoas não servem o Evangelho, mas algumas pessoas se servem do Evangelho. Algumas pessoas não servem a igreja, mas se servem da igreja. Não importa ser presbítero e ser condenado, não importa ser bispo e ser condenado, o que importa é a fé, o que importa é buscar viver conforme o amor de Jesus por nós. Fiquemos atentos, devemos anunciar o Evangelho por amor. É verdade que alguns vão anunciar com algumas outras intenções, contudo, constata São Paulo, o Evangelho está sendo anunciado. E a prisão dele tem servido para irradiar o Evangelho por toda a Roma e também por todo o Império, onde quer que ele tenha passado. Continuando o versículo 18... E ainda me alegrarei, pois sei que isto servirá para a minha salvação, graças às vossas preces e à assistência do Espírito de Jesus Cristo. Esse é o Espírito Santo. Parece que não é tão claro, mas São Paulo já tem a distinção, percebe que se trata de um único e mesmo Deus, mas três pessoas distintas. A graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E aqui também nós já notamos, graças à assistência do Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, procede do Pai e do Filho. Versículo 20. A minha expectativa e esperança é de que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a confiança, como sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Para mim, de fato, o viver é Cristo e o morrer, lucro. Ora, se o viver no corpo produz para mim uma atividade frutuosa, então já não sei o que escolher. Estou num grande dilema. Desejo partir para estar com Cristo, o que para mim é muito melhor, mas por vossa causa é necessário continuar no corpo. Certo disso, sei que vou permanecer e continuar convosco para o vosso progresso e alegria da fé, a fim de que o motivo de vos gloriardes por mim cresça em Cristo Jesus por meio de meu retorno ao vosso meio. Comportai-vos somente de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que, visitando-vos ou permanecendo distante, ouça falar de vós que estáis firmes num só espírito, lutando juntos com uma só alma, pela fé do Evangelho, sem nenhum medo diante dos adversários. Para eles isto é indício claro de condenação, para vós, porém, de salvação. E isto vem de Deus. A vós foi concedida a graça, não só de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, sustentando a mesma luta que vistes em mim e que agora ouvis dizer de mim. Aqui São Paulo queria entregar-se já para a glória de Deus, mas para vós é necessário que ainda eu permaneça vivo, e a minha glória está em Cristo Jesus. O que Ele decidir para mim, eu aceito. Se for para trabalhar mais um pouco para a vossa salvação, e eu fico muito feliz de ouvir coisas boas de vós,
e também espero que vós ouvis coisas boas de mim. Capítulo 2. Se, portanto, existe algum conforto em Cristo, alguma consolação no amor, alguma comunhão no Espírito, alguma ternura e compaixão, completai a minha alegria, conservando o mesmo pensar e o mesmo amor, em uma só alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por rivalidade ou vanglória, mas com humildade, cada um considere os outros como superiores a si, e não cuide somente do que é seu, mas também do que é dos outros. Tende em vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. E aí vem um dos cânticos do Novo Testamento, e é também um dos cânticos que rezamos durante a semana. Ele, existindo em forma divina, portanto, Jesus não é meramente um homem, existindo em forma divina, não considerou um privilégio ser igual a Deus, mas esvaziou-se, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante ao ser humano. E encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É o hino que cantamos aos sábados, nas vésperas. Jesus Cristo, existindo em forma divina, tornando-se semelhante ao ser humano e encontrado em aspecto humano, tornando-se semelhante porque ele não é igual por conta do pecado, que ele não teve pecado. Em Jesus, isso já foi definido no concílio de Calcedônia, em 451. Em Cristo Jesus há uma pessoa, mas duas naturezas, duas vontades, a vontade humana e a vontade divina. Ele é verdadeiramente Deus e ele é verdadeiramente homem, sem mistura nem confusão. E as duas vontades confluíam, não há contradição entre a vontade humana e a vontade divina. São, na Santíssima Trindade, são três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas que são um único e o mesmo Deus. E em Jesus há duas naturezas, uma única pessoa, mas duas naturezas, a humana e a divina. Verdadeiramente Deus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, e verdadeiramente homem, concebido do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. No latim essa expressão é muito precisa: ex Maria Virgine, saído da Virgem Maria, da Virgem ele nasceu. São duas naturezas, mas uma única pessoa. Portanto, Maria é a mãe da pessoa. É um milagre grandioso. Maria não é mãe da natureza humana, porque não existe só a natureza humana de Jesus. Ele é Deus. Ele não deixou de ser Deus em nenhum momento. Assim como também não existe só a natureza divina, como se ele estivesse disfarçando a sua existência humana. Não, ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Duas vontades, mas uma única pessoa. Maria, portanto, ela é mãe de Deus, porque em Jesus não há divisão das duas naturezas. É um grandioso milagre, é o maior milagre que Deus fez, que é a junção da natureza humana com a natureza divina, e as duas confluíam. Não há como separar o homem de Deus e não há como separar Deus do homem. E Maria, portanto, não é apenas mãe do homem, senão nós não temos acesso à divindade.
E Maria não pode ser só a mãe da divindade, porque senão Jesus não nos redimiria na cruz. Jesus morreu verdadeiramente em nosso lugar. Atenção a essa cristologia. Deus sempre foi integral, sem mistura e nem confusão e sem separação. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Ao nome de Jesus, verdadeiramente Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra. Então atenção, não podemos separar as duas naturezas. E aqui só uma curiosidadezinha. Não sei se vocês notaram como é que os ortodoxos concedem a bênção, como eles fazem o sinal da cruz. Primeiro que eles fazem com a mão esquerda, né? Eles fazem o sinal da cruz desta forma, mas os dedos unidos, para se lembrar da Santíssima Trindade e das duas naturezas de Jesus, a natureza divina e a natureza humana. E eles dão a bênção também com as letras gregas de Christos, é o P e o X invertido, né? É assim que eles concedem a bênção. Para o rito latino, para a igreja de rito latino, não tem isso. É simplesmente o sinal da cruz, sem esse simbolismo. Sempre foi assim. Falei bastante porque aqui deu muita confusão ao longo da história da igreja. Depois, no século VIII, no século VII, VIII, o imperador quis impor para a igreja católica do Oriente, quando ainda não tinha o cisma, de que havia o sinergismo, havia uma energia, embora duas naturezas. Confusão total. Então, fiquemos atentos à cristologia correta, que é da igreja de sempre. Versículo 12. Portanto, meus amados, como sempre fostes obediente, não só em minha presença, mas muito mais agora em minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor. Na verdade, é Deus que produz em vós tanto o querer como o fazer, conforme o seu agrado. Fazei tudo sem murmurar, nem comentar, para que sejais irrepreensíveis e íntegros, filhos de Deus sem defeito, no meio de uma geração perversa e corrupta, na qual brilhais como luzeiros no mundo, apegados firmemente à palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, terei a glória de não ter corrido em vão, nem trabalhado inutilmente. E mesmo que meu sangue seja derramado sobre o sacrifício e sobre o serviço da vossa fé, eu me alegro e comparto minha alegria com todos vós. Pelo mesmo motivo, alegrai-vos, vós também, e congratulai-vos comigo. São Paulo já está prevendo o seu martírio. E uma orientaçãozinha também para nós, né? Fazei tudo sem murmurar nem comentar, no meio de uma geração perversa e corrupta. Devemos brilhar nós, ou seja, aquilo tudo que a igreja viveu continua acontecendo. Então sejamos corajosos de aderir a Cristo mesmo, né? Versículo 19. Espero no Senhor Jesus que eu em breve possa enviar-vos Timóteo, para que eu também me reconforte com as notícias que tiver de vós. Não tenho nenhum outro com igual disposição e que sinceramente se interesse por vós. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Ele, porém, vós sabeis que prova deu. Como um filho junto do Pai, ele se pôs comigo a serviço do Evangelho. Por isso, é ele que espero enviar-vos, tão logo eu veja claro o rumo de minha situação. Aliás, tenho a convicção no Senhor de que eu também irei em breve até vós. Quanto a Epafrodito, que é para mim irmão e companheiro de trabalho e de luta,
e que foi enviado por vós para me atender nas minhas necessidades, julguei que devia mandá-lo de volta a vós. Ele estava com saudades de todos vós e andava muito preocupado, porque ficastes sabendo de sua doença. Realmente ele esteve às portas da morte, mas Deus compadeceu-se dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Apressei-me, pois, em vos enviar, para que tenhais a alegria de revê-lo e eu tenha menos tristeza. Recebei-o no Senhor com muita alegria e tende em grande estima pessoas como ele, pois pela causa de Cristo ele esteve bem perto da morte, arriscando a própria vida para me atender em vosso lugar. Já que tinha comunidade, tinha situações práticas da vida também na comunidade cristã. Quase que ele morreu. Olha que nome bonito para se colocar numa criança. Ele era santo, hein? Epafrodito. Ele quase morreu de doença, ficou preocupado com os irmãos, com a família. E São Paulo, vendo talvez além da doença corporal, uma tristeza grandiosa, enviou de volta. E por que é que ele ficou triste e preocupado? Porque a comunidade ficou sabendo da doença dele. Então ele ficou preocupado com a preocupação dele. Uma ansiedadezinha. E o São Paulo, então, volta para lá. Não te agradeço muito, mas volta para lá. Vai. No mais, meus irmãos, capítulo 3, alegrai-vos no Senhor, não me custa nada escrever-vos as mesmas coisas, e a vós isto dá mais segurança. Isso para mim é um pouco consolo, porque eu vivo falando as mesmas coisas. Isso é uma alegria, pelo menos nisso, não na santidade, mas na repetição eu estou parecendo já São Paulo. Vivo falando sempre a mesma coisa. Versículo 2: cuidado com esses cães, cuidado com esses maus operários, cuidado com esses que se mutilam. Os verdadeiros circuncidados somos nós, que prestamos culto movidos pelo Espírito de Deus. Colocamos nossa glória no Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia pôr minha confiança na carne. Se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu mais ainda. Fui circuncidado no 8º dia, sou da estirpe de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus. Quanto à observância da lei, fariseu. No tocante ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que vem da lei, irrepreensível. Mas essas coisas, que eram lucro para mim, considerei-as prejuízo por causa de Cristo. Mais que isso, julgo que tudo é prejuízo diante deste bem supremo, que é o conhecimento do Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi tudo e considero tudo como lixo, a fim de ganhar Cristo e ser encontrado unido a ele. E isto não com a minha justiça que vem da lei, mas com a justiça que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus, fundada na fé. É assim que eu conheço Cristo, a força da sua ressurreição e a comunhão com os seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na sua morte, para ver se chego até a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido tudo isso, ou já me tenha tornado perfeito, mas continuo correndo para alcançá-lo, visto que eu mesmo fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, faço: esquecendo o que fica para trás, lanço-me para o que está à frente. Lanço-me em direção à meta, para conquistar o prêmio que do alto Deus me chama a receber em Cristo Jesus. É assim que nós, os perfeitos, devemos pensar. E se tiverdes um outro modo de pensar, nisto também Deus vos esclarecerá.
No entanto, qualquer que seja o ponto a que tenhamos chegado, continuemos na mesma direção. Irmãos, sede meus imitadores, e observai os que vivem segundo o exemplo que tendes em nós. Já vos disse muitas vezes, e agora o repito, chorando, há muitos que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. A glória deles está no que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Nós, ao contrário, somos cidadãos do céu. De lá aguardamos como Salvador o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso, graças ao poder que o torna capaz também de sujeitar a si todas as coisas. Algumas considerações. A primeira é de que havia os judaizantes presentes ali também em Filipenses. Foi uma dificuldade da igreja no início que foi resolvida com o Concílio de Jerusalém, quando se reuniram os apóstolos e deram as ordens, como lemos lá nos Atos dos Apóstolos. Alguns acreditavam que para serem salvos, os pagãos deveriam primeiro tornarem-se judeus para depois tornarem-se cristãos. Portanto, os homens deveriam fazer o corte do prepúcio, a circuncisão. Que São Paulo vai dizer, para com isso. Ele tem uma palavra dura aqui. Esses cães, esses maus operários, cuidado com esses que se mutilam. Os verdadeiros circuncidados somos nós, que prestamos culto movido pelo Espírito de Deus, colocando nossa glória no Cristo Jesus e não confiamos na carne. E é Jesus que tem o poder de subjugar todas as coisas. Está bem claro em São Paulo, não preciso nem, é evidente, hein? Está bem claro em São Paulo e assim também em todos os apóstolos, na comunidade primitiva. Jesus era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E é nele que nós somos glorificados. Nós não podemos ter medo da cruz de Cristo. Devemos nos gloriar da cruz do Senhor. Não podemos ficar preocupados com essas coisas terrenas. É Cristo quem nos salva. É uma correção que ali São Paulo vai fazendo na comunidade primitiva. Capítulo 4. Portanto, meus irmãos amados, dos quais sinto tanta saudade, minha alegria e minha coroa, continuai firmes no Senhor, ó amados. Agora, versículo 2. Exorto Evódia e exorto Sintique. Percebam que são todos nomes gregos, né? Embora o império fosse romano, a cultura era mais grega. Exorto Evódia, exorto Sintique, que pensem concordemente no Senhor. Também a ti, leal companheiro, peço que as ajudes, pois elas lutaram comigo na causa do Evangelho, junto com Clemente e meus outros colaboradores, cujos nomes estão inscritos no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida de todos. O Senhor está próximo. Não vos preocupeis com coisa alguma, mas em toda ocasião apresentai a Deus os vossos pedidos em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. E a paz de Deus, que supera todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos no Cristo Jesus. Aqui, quando lemos ações em ação de graças, em grego, Eucaristia, para rezar, em toda ocasião apresentai a Deus os vossos pedidos em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. Aqui é já uma menção da missa.
É para juntar as orações cotidianas, as orações pessoais, as súplicas, à grande ação de graças, que é a missa, que é a Eucaristia. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é digno de respeito, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é honroso, se é virtude ou louvável, nisso pensai. Praticai o que de mim aprendestes, recebestes e ouvistes, e o que em mim observastes. E o Deus da paz estará convosco. Versículo 10. Muito me alegrei no Senhor, porque afinal refloresceu a vossa lembrança de mim. Na verdade, já vos tinhais lembrado, mas não tinhais ocasião de manifestá-lo. Não digo isso por estar passando necessidade, pois aprendi a me bastar em qualquer situação. Sei viver na penúria e sei viver na abundância. Aprendi a viver em toda e qualquer situação, estando farto ou passando fome, tendo de sobra ou passando falta. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, fizestes bem em querer compartilhar as minhas dificuldades. Filipenses, bem sabeis que nos começos da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja, a não ser a vossa, quis movimentar comigo uma conta de débitos e créditos. Estando eu em Tessalônica, mais de uma vez me enviastes o que eu tinha necessidade. Não que eu esteja desejando os vossos donativos, ao contrário, eu desejo o fruto que aumente o vosso haver. Agora tenho tudo em abundância, tenho até demais, depois que recebi de Epafrodito as vossas ofertas. Elas são como um suave perfume, um sacrifício aceito e agradável a Deus. O meu Deus proverá magnificamente, segundo a sua riqueza, no Cristo Jesus, a todas as vossas necessidades. Ao nosso Deus e Pai, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai a todos os santos em Jesus Cristo. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, sobretudo os que são da casa imperial. Que a graça do Senhor Jesus esteja convosco. Os cristãos sempre generosos. E por fim, uma nuancezinha. Havia cristãos já havia os cristãos convencidos soldados, já haviam cristãos convencidos aqueles que tinham alto cargo romano, e foi o Império Romano não foi convertido lá em 313 com Constantino. Primeiro, que essa é uma acusação dos protestantes, de que a igreja foi criada por Constantino, mas Constantino não criou a igreja. Constantino autorizou o culto que era escondido, que era feito nas casas dos cristãos. E não foi do dia para a noite que se tomou o império. O império foi um convencimento paulatino, cotidiano de todas as pessoas. Quando foi autorizado o culto cristão, os cristãos já existiam aos montes. Depois Teodósio, em 381, que tornou a religião oficial do Estado, porque muitos eram cristãos. Então aquilo, com a liberação, muitos puderam manifestar a sua fé, e com Teodósio se tornou a religião oficial, porque a grande maioria já era católica, né? Então fiquem atentos, não foi uma criação de Constantino. A igreja foi crescendo paulatinamente. Muito bem, vamos continuar a nossa leitura. Partamos agora para a carta aos Colossenses, que é a seguinte, a carta aos Filipenses. Tivemos então a comunidade de Filipos, agora passamos para a Colossos. Paulo, apóstolo do Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, de novo Timóteo. Aos irmãos em Cristo, santos e fiéis que estão em Colossas, para vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai.
Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Ouvimos falar da vossa fé no Cristo Jesus e do amor que dedicais a todos os santos, em razão da esperança que está reservada para vós nos céus, da qual tomastes conhecimento pela palavra da verdade, que é o Evangelho. Ela chegou a vós, como também frutifica e cresce no mundo inteiro, da mesma forma que entre vós, desde o dia em que ouvistes falar da graça de Deus e a conhecestes na verdade. Foi assim que aprendestes de Epáfras, para nós querido companheiro de serviço e para vós fiel ministro de Cristo. Aliás, foi ele que nos informou sobre o vosso amor no Espírito. Percebam que o Epáfras foi caminhando bem, né? E foi a Filipos, passou em Colossos, pegou um dinheirinho aqui, levou o Evangelho ali. Veja como o Evangelho foi sendo propagado pela segunda, terceira geração. Versículo 9. Quanto a nós, desde que tivemos conhecimento dessas coisas, não cessamos de orar por vós e de suplicar para que chegueis a conhecer plenamente a vontade de Deus, com toda a sabedoria e discernimento espiritual. Assim levareis uma vida digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Suplicamos também a Deus que vos fortifique com todo o vigor pelo seu poder glorioso, para que vos firmeis na constância e na paciência, e com a alegria. Dai graças ao Pai que vos tornou dignos de participar da herança dos santos na luz. Foi Ele que nos livrou do poder das trevas. Aqui é um outro hino também, viu? Um hino feito por São Paulo. Foi Ele que nos livrou do poder das trevas, transferindo-nos para o reino do seu Filho amado, no qual temos a redenção, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível. Está falando de Jesus. O primogênito de toda a criação, pois é nele que foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, os seres visíveis e os invisíveis. E aqui nós temos a hierarquia angélica: tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de todas as coisas, e nele todas as coisas têm consistência. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo tem a primazia. Pois Deus quis fazer habitar nele toda a plenitude, e por ele reconciliar consigo todas as coisas, estabelecendo a paz por seu sangue derramado na cruz, tanto na terra como no céu. É um hino belíssimo de louvor a Cristo. É nele que todas as coisas foram criadas, as visíveis e as invisíveis, tronos, que são os coros angélicos, tronos, dominações, potestades, principados. Nós sabemos um pouco a hierarquia angélica através de São Paulo. Nós temos os anjos, que são os anjos da guarda, depois temos os arcanjos, tronos, dominações, principados, potestades, e no mais alto grau estão os serafins e os querubins. Percebam como a cristologia em Jesus vai sendo aprofundada. Então, é nele que todas as coisas foram criadas. Também a vós que outrora vivieis afastados e éreis inimigos, só pensando em obras más, agora no tempo presente, ele vos reconciliou pelo corpo carnal de seu Filho, entregue à morte, a fim de que possais comparecer diante dele como santos, íntegros e irrepreensíveis. Isso enquanto permaneceis bem fundados na fé,
sem vos desviardes da esperança dada pelo Evangelho que ouvistes, pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Alegro-me nos sofrimentos que tenho suportado por vós, e completo o que na minha carne falta às tribulações de Cristo, em favor de seu corpo, que é a Igreja. É tudo muito profundo. Então, voltemos. Ele existe antes de todos os tempos. Ele é o primogênito de Deus. Ele é o sacramento do Pai. É a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois é nele que foram criadas todas as coisas. E foi ele que morreu no nosso lugar. Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, duas naturezas, uma única pessoa. Ele morreu na cruz no nosso lugar. E é por causa dele que fomos reconciliados. Foi porque ele morreu na cruz que nós temos acesso outra vez ao Pai. E nós somos membros do seu corpo. E como membros do corpo de Cristo, como lá na carta aos Coríntios, nós completamos em nossa carne os sofrimentos de Cristo Jesus. O sofrimento, portanto, para o cristão não é inútil. É a forma que temos de nos unir a Cristo Jesus e a forma pela qual nós ajudamos Cristo Jesus a redimir a humanidade. O sofrimento para o cristão não é inútil. E quanto sofrimento? Quanto Deus mandar. Para mim, seria melhor partir para Cristo, mas para vós é melhor que eu fique. Todo o sofrimento que nós vamos passando nessa vida serve para a nossa redenção, serve também para a redenção da humanidade, e é a forma de nos unir aos sofrimentos de Cristo e assim prolongar a redenção pela humanidade inteira. Alegro-me nos sofrimentos que tenho suportado por vós, e completo o que na minha carne falta às tribulações de Cristo, em favor de seu corpo, que é a Igreja. Da Igreja, eu me fiz ministro, exercendo a função que Deus me confiou a vosso respeito, de fazer chegar até vós a palavra de Deus. Mistério que ele manteve escondido desde os séculos e por inúmeras gerações, e que agora acaba de manifestar aos seus santos. A eles Deus quis revelar a riqueza da glória deste mistério entre as gentes, entre os povos, isto é, Cristo no meio de vós, a esperança da glória. É ele que nós anunciamos, instruindo cada um, ensinando cada um com sabedoria, a fim de podermos apresentar cada um perfeito em Cristo. Por isso, eu me afadigo e luto, na medida em que atua em mim a sua força. São Paulo está tão unido a Cristo, que ele vai unindo o seu sofrimento em Cristo, e o sofrimento dele é um prolongamento do sofrimento de Cristo, e é a força de Cristo que o torna firme para viver, que o dá força para ele continuar o seu caminho. Capítulo 2. Quero, pois, que saibais quanta luta tenho enfrentado por vós e pelos irmãos de Laodiceia, e por tantos outros que não me conhecem pessoalmente. E isto para que todos sejam encorajados, unidos no amor, para alcançar a riqueza do pleno entendimento e o conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo-vos isto para que ninguém vos iluda com discursos enganadores. Embora corporalmente eu esteja longe, em espírito estou entre vós e vejo com alegria a ordem que reina entre vós e a firmeza da fé que tendes em Cristo. Na comunidade primitiva também começou uma heresia da gnose.
de que, de modo geral, vou tentar resumir algo um pouco mais complexo. De modo geral, nós temos duas forças que atuam em nós: a força de Deus e a força de um demiurgo, a força do mal. A força de Deus nos leva ao que é espiritual, e a força desse demiurgo nos torna cada vez mais carnais, mais corporais, mais materiais. É preciso então vencer o que é material, para que nós livremos do nosso material e assim possamos de espírito progredir para Deus. E São Paulo vem corrigir justamente isso. Não, com o meu corpo eu completo os sofrimentos de Cristo. O corpo é santo, porque foi Deus quem criou. Deus transmite a sua graça por aquilo que é também material. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguns protestantes, por exemplo, abandonaram o corpo, ficaram só com aquilo que é espiritual, e eles chegam a desconfiar dos sacramentos, porque aquilo que é corporal não é capaz de transmitir a graça. A água não é capaz de transmitir graça. O óleo não é capaz de transmitir graça. O sacerdócio de uma pessoa visível não é capaz de transmitir a graça. A graça é invisível. A graça, ela não passa pela matéria. E o que São Paulo vai tentando corrigir? Não. Pelo nosso corpo, nós completamos em nós os sofrimentos de Cristo. Nós estamos corporalmente unidos em Cristo. E quando Ele vier manifestar a sua glória, Ele vai manifestar em nosso corpo, em nossa matéria, a sua graça. Devemos estar atentos, porque muitos vão se perdendo nisso. Não importa o que é intelectivo. Não, o corpo também é importante. Devemos santificar o que é corporal. Devemos santificar o que é material. E pela matéria é possível transmitir a graça, porque foi desejo de Deus. Devemos ficar atentos, hein? Porque às vezes a palavra de São Paulo ela é torcida em prol de algumas teorias protestantes que não encontra fundamento quando lemos tudo. A palavra de Deus é a revelação de Deus, mas é ela toda. Não um versículo exclusivo, mas é o conjunto de tudo aquilo que é revelado. É a palavra toda que é revelação de Deus. E devemos ficar atentos a tudo que nos foi revelado. No próximo encontro nós continuamos o capítulo 2, no versículo 6, que são a exortação para a vida cristã. E permitam estender a bênção. O Padre, com o seu corpo, um mistério, ele transfere a bênção que vem de Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.